Ok, um bom dia, tarde e noite para todos os filósofos. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo de teologia do Michael Heiser respondendo o Bart Ehrman. É um tema bem interessante para quem gosta do assunto, gosta de filosofia. A questão aqui é a respeito da Trindade, com tradução automática. Não vai ficar uma tradução muito perfeita aqui, mas eu vou ler para ter uma dinâmica maior no vídeo, para não ficar só na legenda, tá? Então vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. Você tem pessoas como Bart Ehrman e esses outros especializados assim em mistérios sobre Jesus e tal, alegando que essa teologia do cristianismo foi inventada por concílios da igreja posteriores, basicamente do nada, e que as atestações do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus foram escritas tarde, então como se fosse uma invenção, né? Ambas as ideias mostram uma profunda ignorância do Antigo Testamento. Interessante, ele está dizendo aqui que o Bart Ehrman é um ignorante. Assim, nós sabemos que o Bart Ehrman é um grande estudioso do Novo Testamento, tá? Mas o Michael Heiser é um PhD também, então são assim, a briga de dois grandes especialistas no assunto, e no caso do Heiser, eu tendo mais, obviamente, a visão do Heiser do que o do Bart Ehrman. Para quem não conhece, os dois autores são norte-americanos. Procurem saber se vão gostar. Inclusive do Heiser tem muitas novidades do ponto de vista da teologia, viu? E da arqueologia. Vale muito a pena conhecer esse autor. Vamos continuar vendo aqui. Queremos colocar o Espírito Santo nisso, no Antigo Testamento. Aí você tem lá o Isaías 63. Este é um pequeno resumo da peregrinação dos judeus para a Terra Prometida. Está lá nesse texto. E no versículo 10, Isaías faz um comentário sobre seu povo, de que eles se rebelaram, contristaram o seu Espírito Santo, tal, que quer dizer, nós conhecemos a história de Israel atravessando o deserto que quer dizer que eles reclamam ali o tempo todo, murmuram, né? E Deus vai julgá-los, e Moisés intercede, Deus diz, você sabe, tudo bem, eu vou ser longânimo novamente, e assim por diante. Mas há um incidente específico, em que a linguagem usada, eles se rebelaram e entristeceram o Espírito Santo. Veja a diferença. Uma coisa, Deus, outra coisa, o Espírito de Deus. Eles entristeceram o Espírito Santo. E aí ele fala assim, se você procurar o paralelo, que é mais longo, do Salmo 78, onde você obtém uma espécie de ladainha de coisas que acontecem, veja a linguagem aqui, é uma referência de Deus Altíssimo, no versículo 35, e você continua lendo aqui e obtém a mesma linguagem. A razão de eu tê-lo colorido, ele falando, né, é que rebelde é a mesma palavra em ambas as passagens. Essa palavra hebraica entristeceu para ambas as passagens e ambas as pessoas, tá? Tanto Deus, Pai, consideramos assim, quanto o Espírito Santo. E ele fala assim, mas o objeto é diferente. Isaías 63, eles se rebelam e entristecem o Espírito Santo. Bem interessante, cara. E aqui eles se rebelam e sofrem. O objeto é Deus, o Santo Israel. Agora poderíamos ler em outro lugar nessa passagem. O anjo realmente aparece no Salmo 78. O ponto é que Deus e o Espírito são trocados. Ambas as coisas são Deus, tá? Tanto Deus e o Espírito Santo é Deus. Assim como Deus e o anjo foram trocados em outras passagens. Tanto é que quando tem aquele texto lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, aquele texto em hebraico dá a ideia de unidade, né? Por mais que isso seja assim, absurdo para alguns rabinos, mas a tradução, ou pelo menos a especificação interpretativa em vista da tradução é exatamente essa. Aí ele fala assim, ambos são Deus, né? Diferentes formas de dizer a respeito de Deus ou de referir-se a Deus. Agora isso é importante para quando você chegar ao Novo Testamento. E aqui é onde eu realmente queria um ângulo para hoje. Se você pensar sobre o que está acontecendo no Antigo Testamento, você tem duas figuras de Javé que são proeminentes. O Espírito Santo também é referido como Deus e acaba de ver isso. Mas quero me concentrar nos dois.
Você tem, aqui veja bem, aqui é o Antigo Testamento, hein, pessoal? Você tem o Senhor invisível e transcendente. Então você tem o Senhor como um homem, tá? Como Deus, nas letras em hebraico, Yud He Vav He, como homem e como espírito, se referindo a Deus, todos identificados como Deus em algum lugar. Os dois são mais proeminentes do que o espírito, pelo menos em termos de sentido explícito. Mas assim como o anjo, pense sobre isso. O círculo do meio aqui é como que o anjo do Senhor, né? Aquelas passagens onde o Antigo Testamento fala de Deus, ou fala do anjo de Deus, ou fala do anjo do Senhor como Deus, ou vice-versa. Confunde muita gente nesse sentido. Bom, e é isso que ele está reportando aqui, né? Na interpretação do Antigo Testamento. O anjo visto como Deus, mas também era uma mesma pessoa. Mas não é Deus, ou ele é Deus, é uma coisa paradoxal. Mas ainda assim, Deus ainda está lá no céu e é transcendente. E ele não é como o anjo que está na terra. Isso não significa que Deus só está lá ou só está aqui. Deus está em toda parte, você sabe. Você obtém um tipo de linguagem, a mesma dificuldade, na verdade, que nós temos quando falamos da Trindade. Mas assim como o anjo era, mas não era o Senhor, então se colocarmos Jesus aqui, e já o Novo Testamento, tá? É a mesma luta, a mesma linguagem. Jesus era, mas não era Deus. Então você percebe que tanto no Antigo Testamento, que você tem Deus, o anjo do Senhor e o Espírito Santo, aqui você tem Deus, Jesus e o Espírito Santo. É a mesmíssima referência, tá? E ele coloca, é a mesma luta, a mesma linguagem. Jesus era, mas não era Deus. Falando de forma pedagógica. Está conectado e identificado com o Espírito. Jesus. Jesus fala que vai mandar o mensageiro, é o Espírito. Então você tem a analogia aqui, apenas olhe, se já vê Deus, o Pai, a mesma pessoa, Deus encarnado como homem no Antigo Testamento, do Antigo Testamento agora no Novo Testamento, se alinha com Jesus e depois com o Espírito. Porque não percebemos, e aqui está a lista das passagens, né? Existem vários lugares onde o Espírito de Jesus, ou o Espírito de Cristo está no texto paralelo ao Espírito de Deus. Há alguns lugares em 2 Coríntios 3:18, por exemplo, onde Paulo se refere a Jesus e ele diz o homem que é o Espírito. Mas sabemos que Jesus não era o Espírito, mas ele é o Espírito, mas ele não é também, então fica essa confusão. O Espírito é Jesus, mas ele não é. Eles são independentes, porém são iguais. Novamente, é daí que a luta trinitária realmente vem. E não meramente aquela coisa, a linguagem das hipóstases vem de Plotino e blá blá blá. Olha bem, né? Vamos voltar para o Antigo Testamento e ver se isso realmente tem alguma coisa a ver com Plotino. Plotino bem posterior ao Antigo Testamento. Agora, se usa a linguagem filosófica, por exemplo, das hipóstases, da visão de Plotino, que era uma coisa bem diferente até da Trindade, né? Plotino está falando de algumas emanações, e pode desembocar até num certo panteísmo, panenteísmo. Não é bem essa a linguagem do Antigo Testamento. Mas se vale de algumas palavras da vertente filosófica, isso não implica que esteja desconectado com a tradição do Antigo Testamento. Esse é o ponto que o Heiser está enfatizando aqui. O antecedente é o Antigo Testamento, pessoal. Jesus é a figura central ligando ambos os testamentos, ligando o Pai quanto com o Espírito. E daí que vem a teologia trinitária. Não de textos e provas como a Grande Comissão, embora sejam importantes. Eles ecoam, mas a teologia disso vem do Antigo Testamento. Agora um detalhe importante que é sempre bom salientar. Que antes do Concílio de Nicéia você tem aquelas disputas, você tem de um lado o arianismo, do outro lado aqueles que defendem um ponto de vista similar à Trindade, o que virá depois a se tornar dogma da Trindade. E o arianismo ele não pregava que Jesus era uma criatura como todas as criaturas que Deus veio a criar. Para aqueles que aderiam ao arianismo, Jesus é o princípio da criação, como diz em Colossenses, tá? Ele é o princípio da criação. Então, só que qual que é o argumento daqueles que defendiam a Trindade? Que do ponto de vista filosófico,
os arianos tinham um sério problema em explicar o que representava um ser gerado que foi criado antes da existência, entendeu? Se ele foi criado antes da existência na eternidade, então é óbvio que ele é um com o Pai, porque ele é gerado não na existência, mas fora dela, no sentido assim, né? Do universo como o conhecemos, do universo material. E se você apela ao dogma, que Deus criou tudo do nada, ex nihilo, desculpem se meu latim está meio ruim aqui, mas ex nihilo, tem nihil fit, uma coisa assim, no sentido de que do nada nada vem. Mas se Deus cria tudo do nada, ele então inventa, né? Ele cria, inventa no sentido assim, é uma linguagem um pouco apropriada para isso, mas ele criou do nada, tá? E aí, o dogma da Trindade prevalece sobre o arianismo. Porém, se você entende que Deus plasmou a matéria, no sentido de que Deus cria as coisas de algo já pré-existente, então você pode se valer do arianismo, tá? Então, se você avalia a disputa entre arianistas e trinitaristas, você tem que levar em consideração o seguinte: ou Deus criou tudo do nada de fato, isso dá base para a vertente trinitária, ou Deus plasmou a matéria já pré-existente, e aí você vai ter um valor maior na prescrição arianista, ou do diário, tá? Porque Ario dizia que Jesus é o princípio da criação conforme Colossenses, e que, claro, que ele não é uma criatura qualquer, jamais o Ario falou isso. Mas, ao mesmo tempo, se você avalia o aspecto filosófico da coisa, não faria sentido você falar que Jesus é apenas uma criação ou a primeira criação e a partir dele todas as outras coisas foram criadas, uma vez que ele está sendo, digamos, dessa palavra, né, gerado na eternidade. Então não faria sentido você dar vazão a Ario, seria muito mais correto dar vazão à doutrina da Trindade. Agora, do contrário, se você admite que Deus plasmou a matéria, como diz como Platão se refere ao demiurgo, como cópia do mundo hiperurano, aí Ario teria vantagem nessa narrativa. Portanto, admitindo a doutrina do ex nihilo, no sentido de um nada, que Deus cria do nada e não que ele está plasmando a matéria, ou que ele é apenas um arquiteto que dá ordem às coisas caóticas que já existiam naquele universo caótico, a doutrina da Trindade é mais eficiente do ponto de vista filosófico e tem sim esse embasamento escriturístico, como o Michael Heiser está falando, não é mero empréstimo da filosofia grega, tá bom? Vamos lá, vamos continuar vendo. Eles ficam um ponto, mas a teologia disso vem do Antigo Testamento. 2 Javés, na verdade 3, porque o Espírito é identificado como uma pessoa, com Deus, e também é o anjo. Novamente você obtém uma linguagem 3 no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Portanto, este é um antecedente. Está vendo, Bart Herman? Tem um antecedente. E a recompensa por nós hoje é que os conceitos da divindade estão enraizados no Antigo Testamento. Eles estão enraizados no Antigo Testamento e eles são aplicados a Jesus no Novo Testamento. E daí vem o trinitarismo, e isso torna certas passagens coerentes. Antes que Abraão existisse, eu sou, diz Jesus. Se você conhece o Antigo Testamento, sabe que o nome de Deus é eu serei que serei. Né? Sabe como o Senhor visível em forma humana se conecta a Jesus. Sim, Jesus pode dizer isso. O evangelho que foi pregado antes de Abraão, antes de Abraão nascer, né? Ou Abraão. Sim, é a aliança abraâmica, ok. Quero dizer, nós entendemos isso. Você sabe, você tem pessoas como Bart Ehrman e esses outros que são especialistas nos mitos de Jesus. Aí ele fala, mas estou usando o Ehrman por causa das suas críticas à cristologia. São meio que ultra ignorantes, eles são ignorantes nesse ponto, especialistas, alegando que essa teologia do cristianismo foi inventada pelo concílio da igreja posterior, católica, né? Basicamente do nada, e que os atestados do Novo Testamento para a divindade de Jesus foram escritos tarde, apenas adicionados arbitrariamente e tal. Ambas as ideias mostram uma profunda ignorância. O antecedente de tudo isso
é o Antigo Testamento, tá? Então é isso, gente. Só um videozinho pra gente refletir sobre esse assunto teológico, que é bem interessante, né? Bom, se vocês gostaram então desse vídeo, curtam aí, e se quiserem ajudar o canal, lembrem-se, tem o Apoia-se e tem também alguns estudos pagos também que vocês podem adquirir. Grande abraço a todos. Tchau.